Vasco perde na estreia do Brasileirão para o Mirassol. E os torcedores vão à loucura. Confira. Ele está tendo a oportunidade agora de montar o elenco que já tinha sido montado de uma forma abaixo do esperado no ano passado, mas que ele pegou com meio caminho andado. E agora ele está começando a trazer os jogadores que ele quer. O René Struza estava fechado com o Boca. Ele só vem pro Vasco porque o Fernando Diniz liga para ele. Já tinha dado essa informação e tá aí para vocês pesquisarem e vocês vão ver que é uma verdade. O Brenner só vem pro Vasco por causa do Fernando Diniz. Se não fosse o Fernando Diniz no Vasco, o Brenner estaria no São Paulo. O Brenner estaria em qualquer outro clube do Brasil. Qualquer outro clube. Então, eu acho que não faz sentido você demitir um treinador que ainda vai receber peças, que perdeu a sua principal peça, e vai receber o René Struza, vai receber o Brenner, tem negociações ainda em andamento com o Spinelli, com o Cuiabano, e o Vasco precisa reforçar. Precisa reforçar. Isso quer dizer que eu vou ficar aqui. Não, tenha paciência. O trabalho ainda vai evoluir. Eu não sei mais se o trabalho vai evoluir. Mas eu tenho que me dar o benefício da dúvida de que com esses novos jogadores, o Vasco pode voltar a jogar um futebol próximo do que ele já jogou com o Fernando Diniz. Em uma parte do Campeonato Brasileiro e uma parte da Copa do Brasil. Esse é o meu ponto. Essa é a minha linha de raciocínio. Demitir treinador não é solução para o Vasco. Não foi nos últimos 25 anos. Não foi. Sai um, entra outro. Sai um, entra outro. E muitas vezes, pior. A maioria das vezes, pior. Agora, que ele tem que ser cobrado? Isso eu não tenho dúvida. Que ele precisa melhorar o trabalho dele, que daqui a pouco vai fazer um ano. Um ano daqui a pouco, daqui a 2, 3 meses, ele vai fazer um ano à frente do Vasco. Isso eu não tenho dúvida. As soluções, ele tem que encontrar. Saber lidar com a adversidade dentro do jogo, ele tem que aprender. Mexer melhor na equipe, ele tem que aprender. Porque ele não é um treinador perfeito. Hoje, tá longe disso. Tá longe disso. O Vasco joga mal. Ele sempre fala que pra vencer, tem que jogar bem. Essa é a filosofia dele. A parte mais próxima da filosofia dele é: o meu time vai estar mais próximo das vitórias quando jogar bem. Show! Diniz, seu time joga mal. No Campeonato Brasileiro, seu time joga mal desde o ano passado. Campeonato Carioca, pra mim, tô cagando. Eu tô cagando pro Campeonato Carioca. E o Vasco tinha que cagar pro Campeonato Carioca. Porque o Campeonato Brasileiro começou. Começou. Terminou agora há pouco e, pra surpresa de ninguém, o Vasco perde para o Mirassol jogando em São Paulo por 2-1 de virada. Vamos falar sobre esse jogo aqui. Se você tiver estômago para ouvir falar de Vasco da Gama, deixa o joinha, se inscreve no canal. Olha, o Vasco perde para o Mirassol a terceira seguida, tá? É a terceira seguida que o Vasco perde para o Mirassol. E não é o Mirassol de 2025 que foi quarto lugar no Campeonato Brasileiro, não. É o Mirassol remontado. Os principais jogadores do Mirassol valorizaram e meteram o pé. O Gêmeos, o goleiro, o bom zagueiro do Mirassol, é titular do Fluminense. O Danielzinho, o articulador do meio de campo, é titular do São Paulo. Tá jogando pra caramba no meio de campo do São Paulo. Né? Fora outro, Chico da Costa, que foi embora, o Gabriel. Vários jogadores saíram do Mirassol e o Mirassol numa remontagem sem fazer loucura, porque o próprio presidente do Mirassol falou que não ia contratar grandes jogadores, porque não tinha certeza que o Mirassol ia permanecer no Campeonato Brasileiro para a próxima temporada, se ia repetir o que fez esse ano. Com tudo isso, botou o time do Fernando Diniz no bolso. Agora vem cá, Diniz, eu falei isso a semana inteira, tá? Hoje a derrota ela tá na sua conta, como várias outras, tá na sua conta. Os jogadores estão chegando no Vasco, você escolheu. Você ligou para vir jogar no Vasco. E o que você fez hoje com o Nuno Moreira, dentro de campo, foi um ato covarde. Eu te defendi quando você ficava gritando com o Ryan e repórter foi fazer showzinho, falando que não tinha que ficar brigando com o Ryan dentro de campo, igual ele fez. Aqui ele ficava gritando com o Ryan pra parar de ficar tocando bola pra trás, que era pra partir pra dentro. E fez o Ryan evoluir com isso. Agora o que você fez hoje com o Nuno Moreira foi patifaria. Porque você tirou o Nuno Moreira da posição que ele rendia. O cara era ponta esquerda. O Carlos Cuesta joga lá, então põe o Nuno Moreira no banco. Seja homem. Seja homem, não seja moleque. O que você fez hoje com o Nuno Moreira foi molecagem. Palhaçada. Tirou o moleque da posição que ele estava rendendo, fazendo ele se virar e jogar em outras posições. Ele não é marcador, ele não é volante, ele não é assessor de lateral. Matou o futebol do Nuno Moreira e vai para campo humilhar o garoto na frente de todo mundo. Se ele não tem condição de assumir a posição que ele rendeu, que é a ponta de esquerda, coloca ele no banco. Coloca ele no banco. E aí tira o Carlos Cuesta e coloca ele. Porque hoje o Carlos Cuesta não jogou nada também. Jogou nada. Aliás, o time do Vasco todinho não jogou nada. Seja homem, não um moleque como você foi hoje. Um moleque de manter o Piton dentro de campo, vendo o Piton ser expulso de novo e jogar da cabaça, vendo o Piton entregando de novo, que a gente chama 2 gols. 2 gols de erros individuais, seu Carlos Cuesta que também tá pedindo pra ir pro banco. Não tem o zagueiro que chegou aí agora? Coloca o outro zagueiro. Coloca lá o Alan lá na zaga e tira o Carlos Cuesta, porque tá falhando demais.
Carlos Cuesta falhou, o Piton já não é novidade pra ninguém, e o Coutinho fez um gol de cabeça que a bola bate nele, na cabeça dele, e ele tromba com o jogador adversário. Fora isso, não fez nada. O que justifica o Coutinho estar em campo até os 30 do segundo tempo? Me diz, um jogador morto dentro de campo, andando dentro de campo, não exerce liderança, não conversa com o time, não corre, não marca, não faz porra nenhuma dentro de campo. Por que o Coutinho não sai desse time? Por que o Piton não sai desse time? Não adianta Enes Trouxa, não adianta o argentino lá, o Claudio Spinelli, não adianta o Brenner, se você manter o morto do Coutinho no meio de campo, com o Nuno jogando fora de posição e o Piton não tem que jogar mais no Vasco, Diniz! Vai morrer abraçado! Vai morrer abraçado! Time vagabundo! Time fraco mentalmente! Time fraco fisicamente! Time de derrotado! E aí você faz tudo errado, escala errado, muda errado e vai pra campo fazer chilique! Vai pra campo fazer ceninha! Seja homem, porra! Ou que se você não é homem suficiente pra fazer o que você tem que fazer, e não fazer essa covardia que você fez com o Nuno hoje, que o seu Pedrinho calça quadrada seja homem pra te mandar embora! E contratar um outro técnico! Ao invés de ir conversar com o jogador pra poder organizar o time, fica dando chilique, fica gritando, fazendo papelão na televisão. É isso que você fica fazendo. Palhaçada! Palhaçada na televisão! Se não consegue fazer um trabalho mínimo, se não consegue montar um time pra entrar em campo como titular e mexer direito, pede pra sair, porra. Pede pra sair. Mas não apresenta esse futebol vagabundo que você tá apresentando de uma nota só, com essa porra dessa saída de bola funda, com jogadores que não têm condição técnica, física e psicológica de fazer a tua saída de bola, Diniz. Burro! Burro! Tô falando isso agora porque vai ser assim a temporada toda. Se manter essas convicções idiotas com jogadores que não têm condição de vestir a camisa do Vasco. Coloca o moleque da base, coloca o massagista, coloca o porteiro, coloca o pariu, mas não bota mais o Piton no time. Não deixa o Coutinho andando dentro de campo. O trabalho do Fernando Diniz não serve mais para o Clube de Regatas Vasco da Gama. Deu, cara. Deu, Emerson. Todo mundo muda na da vida, cara. O Vasco não muda, Emerson. O Vasco não muda, o jogo de hoje é igual ao jogo com o Mirassol que a gente perdeu de 3-2, cara. A mesma coisa do ano passado, gente. Para com essa teimosia, Emerson Rocha. Para com isso, cara. O presidente que só fala em aeroporto, se não for ninguém no aeroporto ele não fala, precisa tomar uma atitude. Colocar de lado essa amizade que hoje prende o Fernando Diniz. E que sabe o que está acontecendo? Está trazendo aos jogadores insegurança. Sabe por quê? Porque o jogador, hoje eu vi claramente isso. Na hora em que ele chama na beira do campo, o Nuno Moreira resolve se insurgir. Porque, me desculpe, tomar esporro toda hora, tomar esporro todo o tempo, como ele fez hoje na frente das câmeras do Brasil inteiro, enche o saco, velho. Enche o saco. O Nuno Moreira quis argumentar com ele não quer saber. Ele fica de chilique o tempo todo na beira do campo, cara. Reclama de bola que sai na lateral, reclama da bola atrasada no goleiro, reclama da bola que o meia não dá. E não corrige, Emerson. O time do Vasco é uma piada e continua sendo como foi no ano passado. Eu falo isso aqui, as pessoas dizem que a gente é pessimista. A campanha do Vasco em 2025 foi pior do que em 2024. Vamos parar de sofismar isso, cara. A gente chegou a uma final de Copa do Brasil nos pênaltis, ok. Porque o Verratti fez um gol espírita. Senão a gente não chegava à final da Copa do Brasil. A gente não jogou nada 2 jogos contra o Corinthians. A gente vai, eu não sei a conta certa, pra 16ª partida com 2 vitórias, Emerson. Isso é muito sério, cara. É muito sério isso. A defesa do Vasco é uma piada. Vou falar, eu não vou botar na conta dos jogadores não, cara. Porque o Fernando Diniz insiste em algo que a gente viu contra o Flamengo. O que ele fez hoje foi igualzinho o Vasco e Flamengo. Que o time do Vasco tomando um sufoco danado e ele não abre mão das convicções dele. Essa saída de trás tem limite, cara. Tem limite, gente. Isso é uma irresponsabilidade. Isso é a paixão de um torcedor. São 20 milhões de torcedores que não merecem passar por isso, cara. O Diniz tem que botar a mão na cabeça e falar assim, gente, não dá certo. Com esses jogadores, como acabou de falar o Cedeira, com esses jogadores eu não posso fazer mais isso, cara. E os caras entregam, não é porque eles são ruins. Eles não são ruins, Emerson. Agora estão pressionados. Porque se o Léo Jardim ajeita a defesa pra dar um bicão pra frente, ele vai tomar um esporro do Diniz, cara. Então os jogadores estão pressionados. E sabe por que estão pressionados? Porque sabem que vão tomar esporro. E o Fernando Diniz vai estar sempre com a razão. Por quê? Porque ele é o presidente. Tem a verdade, cara. Tem que parar com isso, Emerson. Chega, porra. O Vasco repete os mesmos erros. O Vasco no passado teve 23 gols entregues pelos seus jogadores. Esse ano já começa com 2 gols entregues, cara. Ah, mas a culpa é que o jogador não é ruim. O Puma não é um lateral ruim, o Piton não é um lateral ruim, o Cuesta não é um zagueiro ruim, mas estão inseguros, são forçados a fazer algo que é normal que eles errem. É normal. Eles não são jogadores do Real Madrid, do Barcelona, do Manchester City. Todo mundo... Vocês viram o goleiro do Mirassol? Foi dominar a bola quase foi pra dentro do gol. Acontece, cara. Só que o cara do Mirassol tá muito menos pressionado, Emerson. Os jogadores do Vasco, a gente vê nitidamente, estão se borrando de medo. Aí o que acontece? Aí pra você ver como é que o Diniz tá completamente perdido. Não dá pra entender as 2 primeiras alterações do time do Vasco.
O Andrei Fernandes, Emerson, jogou que partida no time profissional? Aí ele hoje é a primeira alteração do Campeonato Brasileiro, cara. E muita incoerência, Emerson. Não dá mais pra aturar isso do Diniz, cara. Não dá mais. O Matheus França é o jogador mais odiado pelo torcedor do Vasco hoje. É um cara que ele não dá chance no Campeonato Carioca. É um cara que quando começou o Campeonato Carioca ele não entrou. Ele não começou o Campeonato Carioca, que ele tava mal fisicamente, lembra? Ele não foi nem na relação. Aí hoje ele é o primeiro jogador a entrar junto com o Andrei Fernandes. Pô, isso é uma piada, Emerson. É um show de incoerência. Eu nem sei se o Estrela tava no banco, mas se tivesse no banco, é como se tivesse parido o Estrela. Então eu não boto nunca os caras pra jogar. Não boto. Aí vou botar hoje na estreia do Campeonato Brasileiro contra o Mirassol. O menino Andrei Fernandes, a bola tava queimando no pé dele, tadinho. Ele até teve a chance do empate no final do jogo, mas ele tava com medo de jogar, cara. Medo de jogar. Apavorado dentro de campo. Sabe, o Matheus França chegou a ser o último homem. Olha o perigo, cara. O Vasco atacando, ele era sobra lá atrás. Então me desculpe, é um show de incoerência. É um show de erros. Erros recorrentes, de bola saindo atrás, de bolas erradas, de substituições, sem nenhum tipo de critério. Aí você aquece o David, que era o cara que tinha que começar o jogo, e você não bota. Pô, peraí, cara. Tá errado, tá muito ruim o trabalho do Fernando Diniz. Muito ruim. Então pra mim, deu, cara. Deu. Ele vai continuar, ele não vai sair, mas me desestimula. Me desestimula muito, porque eu vejo o Vasco hoje, de novo, o Vasco ia jogar 3 dias e não ia fazer um gol, Emerson. Fez um gol porque Papai do Céu ajudou.